O Flamengo movimentou os bastidores de forma intensa e pegou muita gente de surpresa ao marcar uma reunião importante e fazer um anúncio oficial que rapidamente repercutiu entre torcedores e conselheiros. O clima no clube é de decisões estratégicas, ajustes de rota e planejamento claro para os próximos anos. Algo que mexe diretamente com o presente e o futuro do elenco. A diretoria mostrou que está disposta a tomar decisões firmes, mesmo quando elas envolvem nomes de peso e temas sensíveis, e isso tem gerado debates internos e externos sobre os rumos do futebol rubro-negro. Um dos assuntos que voltou com força foi a situação de Gabriel Barbosa. O atacante, que já teve papel central em momentos históricos recentes, hoje vive um cenário bem diferente dentro do clube. Fora dos planos da comissão técnica atual, o jogador passou a ser visto como uma peça que pode abrir espaço financeiro e esportivo para novas movimentações. Esse contexto fez outros clubes se mexerem no mercado, observando atentamente a possibilidade de contar com o atleta em um novo projeto. A saída de um jogador com salário elevado naturalmente gera impacto na folha e cria margem para a chegada de reforços, algo que vem sendo analisado com cautela pelo Flamengo, que não pretende facilitar negociações, mas também não fecha totalmente as portas para ouvir propostas consistentes. Esse movimento no mercado acabou se conectando com o interesse de outras equipes em atletas do elenco rubro-negro, incluindo jogadores que ainda são considerados úteis, mas que não vivem seu melhor momento. O Flamengo deixou claro que não trabalha com a ideia de negociar peças importantes de forma imediata. Porém, entende que o mercado é dinâmico e que propostas relevantes sempre serão avaliadas. Ao mesmo tempo, há um entendimento interno de que alguns jogadores demonstram insatisfação pela falta de sequência, o que naturalmente gera conversas e especulações nos bastidores, aumentando a pressão por definições mais rápidas. Enquanto o mercado de jogadores segue aquecido, outro tema que ganhou força foi a situação do comando técnico. As conversas para a renovação do contrato de Felipe Luiz avançaram significativamente nas últimas horas, com otimismo de ambas as partes. Existe um alinhamento claro sobre o projeto esportivo, a forma de trabalho e os objetivos para as próximas temporadas. Restam apenas detalhes finais para que tudo seja oficializado. Mas o cenário é de confiança e continuidade. A diretoria entende que manter uma linha de trabalho sólida é fundamental para atravessar uma temporada longa, desgastante e cheia de competições importantes. No meio desse cenário, o Flamengo também avançou em discussões sobre possíveis reforços, observando oportunidades que surgem tanto no futebol nacional quanto internacional. Um nome que voltou ao radar foi o de Tati Castelhano, atacante que já havia sido alvo anteriormente. Desta vez, o contexto é diferente, com sinal positivo do jogador e a expectativa de que entraves administrativos do clube europeu sejam resolvidos no início do próximo período de transferências. A diretoria rubro-negra acompanha de perto a situação, sabendo que o perfil do atleta pode se encaixar nas necessidades do elenco, mesmo que exista uma diretriz clara de priorizar jogadores mais jovens. Essa diretriz, inclusive, foi um dos pontos mais comentados do pronunciamento recente da presidência. O Flamengo apresentou números impressionantes do ponto de vista financeiro, mostrando um crescimento significativo no faturamento e antecipando metas que antes eram projetadas para um futuro mais distante. O clube conseguiu atingir receitas bilionárias com um salto expressivo em relação ao ano anterior, reforçando a ideia de que a gestão financeira tem sido eficiente e agressiva na busca por novas fontes de renda.
Esse desempenho dá ao Flamengo uma posição privilegiada no cenário sul-americano e permite pensar grande, tanto dentro quanto fora de campo. Dentro desse planejamento estratégico, foi apresentada também a ideia de padronizar as viagens da delegação, com a utilização de uma aeronave contratada por um período mais longo. A proposta é oferecer mais conforto aos atletas, reduzir o desgaste físico e, ao mesmo tempo, otimizar custos que hoje são elevados devido à contratação de voos de forma pontual ao longo da temporada. Considerando o número alto de deslocamentos que o clube realiza todos os anos, a diretoria entende que essa solução pode ser mais eficiente a médio prazo, além de reforçar a imagem institucional do Flamengo em competições nacionais e internacionais. Outro ponto que chamou a atenção foi a mudança clara no perfil de contratações. A ideia agora é focar em atletas de até 26 anos, pensando não apenas no rendimento esportivo imediato, mas também no potencial de valorização futura. O Flamengo quer montar um elenco mais jovem, capaz de suportar a maratona de jogos que uma temporada exige e que ainda permita retorno financeiro em eventuais vendas. A lógica é simples e direta. Investir em jogadores que cheguem no auge físico, entreguem desempenho e ainda mantenham o mercado ao longo do contrato, evitando ciclos longos com atletas em final de carreira. Essa filosofia se conecta diretamente com o trabalho nas categorias de base, que também foi destacado como prioridade absoluta. O clube passou por uma reformulação interna, reduzindo o número total de atletas para oferecer um acompanhamento mais próximo, técnico e individualizado. O foco deixou de ser apenas quantidade e passou a ser qualidade, com investimentos direcionados para a formação técnica, entendimento tático e preparação mental dos jovens. A ideia é que a transição para o profissional seja mais natural e que o Flamengo consiga, cada vez mais, revelar jogadores prontos para competir em alto nível. Além do futebol masculino, o Flamengo também reforçou seu compromisso com o futebol feminino, deixando claro que o investimento anual é significativo, mesmo que o retorno financeiro ainda não seja proporcional. A diretoria entende que esse é um projeto institucional, que vai além dos números e que faz parte da identidade do clube como uma potência esportiva completa. O discurso foi de responsabilidade, continuidade e visão de longo prazo, mostrando que o Flamengo enxerga o futebol feminino como parte essencial do seu crescimento estrutural e esportivo. Enquanto o Flamengo segue consolidando sua gestão e ajustando o planejamento esportivo, a atenção também se volta para o comportamento do elenco dentro e fora de campo. Os jogadores estão cientes das mudanças estratégicas e da prioridade que a diretoria está dando a nomes mais jovens, o que influencia diretamente na dinâmica interna do grupo. A mentalidade de competição se mantém elevada. E todos sabem que a chegada de reforços e a saída de atletas com salários mais altos ou menos aproveitamento são parte natural de um processo de modernização e eficiência financeira. A comissão técnica, liderada por Felipe Luiz, tem sido peça central nesse equilíbrio, tentando manter o ambiente motivado e competitivo, mesmo diante das mudanças de mercado e das expectativas cada vez mais altas da torcida. No cenário de transferências, o Flamengo acompanha de perto as movimentações do futebol nacional e internacional, sempre atento a oportunidades que possam agregar qualidade ao elenco e ainda se encaixar dentro da política de jovens atletas. Jogadores com idade acima de 26 anos são analisados com cuidado,
Mas a preferência clara é por aqueles que podem render por um período mais longo, garantindo retorno técnico e, ao mesmo tempo, possibilitando valorização futura. Esse tipo de estratégia exige paciência e estudo detalhado, algo que a diretoria tem feito com bastante seriedade, utilizando dados, estatísticas e acompanhando de perto o desempenho dos atletas em seus clubes atuais e em competições recentes. O Flamengo tem buscado equilibrar a experiência e a juventude, criando um mix que permita consistência em campo sem perder perspectiva de crescimento. Gabriel Barbosa segue sendo um tema delicado. Fora do plano de Felipe Luiz, o atacante tem despertado interesse de outros clubes que enxergam nele não apenas a capacidade técnica, mas também a oportunidade de agregar experiência em momentos decisivos. O Flamengo entende que uma eventual negociação precisa respeitar o valor do jogador e os interesses do clube, mas também reconhece que a saída de um atleta com salário elevado pode trazer espaço para novas contratações estratégicas. Além disso, a questão emocional e de motivação do atleta também é considerada, pois um jogador insatisfeito naturalmente impacta o rendimento do time. Tudo isso mostra que decisões aparentemente simples no mercado de transferências envolvem análise ampla e planejamento detalhado, algo que a gestão atual tem demonstrado com clareza. Outro ponto de destaque é o interesse renovado pelo atacante Tati Castelhano. O jogador, que já havia sido alvo do Flamengo, agora demonstra abertura para a negociação, e a expectativa é que questões administrativas do clube europeu estejam resolvidas no início do próximo período de transferências. O Flamengo tem acompanhado de perto cada passo, sabendo que uma contratação desse porte envolve alinhamento financeiro, legal e técnico. A idade de 27 anos do atleta se encaixa dentro de uma exceção definida pelo clube, mostrando que, apesar da prioridade em jovens, casos estratégicos podem receber atenção especial. A diretoria quer garantir que qualquer novo reforço contribua de forma imediata, sem comprometer a política de formação e rejuvenescimento do elenco. O pronunciamento recente do presidente BAP trouxe ainda mais clareza sobre a filosofia de gestão adotada. O crescimento financeiro do Flamengo em relação ao ano anterior foi destacado como resultado de uma administração planejada e agressiva na busca por novas receitas. O faturamento recorde, superior a 2 bilhões de reais, demonstra que o clube conseguiu superar expectativas e projetar um futuro sólido, com condições de investir em infraestrutura, elenco e projetos estratégicos. O destaque dado a números concretos reforça a transparência e permite que torcedores, conselheiros e parceiros entendam a dimensão do trabalho feito nos bastidores. Essa postura de clareza ajuda a criar confiança e estabilidade dentro do clube, elementos fundamentais para manter competitividade em campo. Dentro desse planejamento estratégico, a questão logística também ganhou relevância. A proposta de contratar uma aeronave para uso exclusivo da equipe demonstra que o Flamengo busca otimizar o conforto dos atletas e reduzir o desgaste físico causado por viagens constantes. Ao mesmo tempo, a medida representa uma economia a longo prazo, já que hoje os deslocamentos são realizados de forma individual, com custos altos e sem padronização. A aeronave personalizada, com capacidade adequada para o elenco e equipe técnica, visa garantir que todas as viagens sejam mais eficientes, rápidas e seguras, contribuindo diretamente para o desempenho do time em competições importantes.
Além disso, a possibilidade de explorar patrocínios vinculados à aeronave abre novas frentes de receita, ampliando o impacto financeiro positivo da iniciativa. A questão do rejuvenescimento do elenco continua sendo central. A política de priorizar jogadores de até 26 anos reflete a necessidade de suportar uma temporada longa, com competições intensas e jogos decisivos em sequência. O Flamengo busca atletas que possam se desenvolver dentro do clube, contribuir no presente e ainda ter potencial de valorização futura. Essa filosofia também se conecta diretamente com o trabalho realizado nas categorias de base, onde a redução no número total de jovens atletas permite um acompanhamento mais próximo e técnico. O foco é formar jogadores mais preparados, não apenas fisicamente, mas também taticamente, garantindo que a transição para o profissional seja natural e eficiente. O investimento nas categorias de base, com atenção especial a garotos entre 15 e 17 anos, demonstra que o Flamengo entende a importância de formar talentos com qualidade e não apenas quantidade. O acompanhamento técnico individualizado e o preparo para situações complexas no futebol profissional são prioridades. E o clube tem investido recursos e tempo para garantir que os jovens se desenvolvam com solidez. Essa visão estratégica se estende ao futebol feminino, que recebeu aporte financeiro significativo para se consolidar como projeto institucional. O retorno imediato em termos de receita pode ser menor, mas o impacto cultural e esportivo é enorme, mostrando que o Flamengo busca excelência e reconhecimento em todas as frentes do futebol, masculino e feminino, mantendo uma gestão integrada, eficiente e orientada para o futuro. Por fim, o momento do Flamengo é de otimismo e expectativa. Com planejamento financeiro robusto, estratégia de contratações clara, atenção às categorias de base, permanência do treinador e reforços em potencial, o clube se prepara para encarar os desafios da próxima temporada com força máxima. A torcida, naturalmente, acompanha de perto cada movimento, ciente de que as decisões tomadas hoje podem definir o sucesso dentro de campo amanhã. O Mengão segue mostrando que pensa grande, age com planejamento e mantém a chama da paixão acesa em cada torcedor, consolidando sua posição como um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Os bastidores do futebol brasileiro voltaram a ferver e desta vez o epicentro da especulação atende pelo nome de Flamengo. Circula com força nos corredores da Gávea a informação de que um verdadeiro pacotão de reforços estaria encaminhado, com negociações avançadas e detalhes finais sendo ajustados de forma silenciosa. O que mais chama a atenção, porém, não é apenas a quantidade de nomes envolvidos, mas o perfil ambicioso do projeto e, principalmente, o prazo contratual considerado fora da curva para os padrões do mercado nacional. Entre os jogadores citados nas conversas reservadas, um nome pesa mais do que todos os outros e provoca reações imediatas na torcida: Hulk, ídolo recente do Atlético Mineiro. O atacante surge como a principal peça desse possível movimento rubro-negro. A aposta seria clara: liderança, impacto imediato e uma figura capaz de elevar o patamar do elenco dentro e fora de campo. Aos olhos da diretoria, trata-se de uma oportunidade rara de mercado, daquelas que justificam exceções e decisões ousadas. Hulk ou Givanildo Vieira de Souza,
Construiu uma carreira marcada pela força física, gols decisivos e personalidade dominante. Revelado profissionalmente pelo Vitória após iniciar sua trajetória ainda muito jovem, o atacante rodou o mundo, acumulou experiências internacionais e retornou ao futebol brasileiro como protagonista. No cenário especulativo que envolve o Flamengo, sua chegada representaria mais do que um reforço técnico. Seria um recado direto aos concorrentes. O ponto que mais intriga é o contrato em discussão. Fontes próximas ao clube falam em um vínculo longo, acima do habitual, algo pensado para garantir estabilidade, retorno esportivo e até mesmo influência no vestiário. Internamente, o discurso seria de que um jogador desse porte exige um planejamento diferenciado, mesmo que isso gere debates e divisões de opinião. Enquanto nada é confirmado oficialmente, o rumor ganha corpo, alimenta discussões e movimenta o noticiário esportivo. Se o pacotão realmente sair do papel, o Flamengo pode estar prestes a protagonizar uma das negociações mais comentadas do cenário nacional, com Hulk como o símbolo maior dessa aposta audaciosa. É isso. Família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.